Olá, gente, de novo aqui tentando. Vamos ver se agora a Isa consegue se conectar com a gente. Mais uma live, divas.etc. Hoje a gente vai falar. Ó, agora ela entrou! Boa, Isa! Vamos esperar a galerinha entrar aqui enquanto eu coloco o nosso tema. Marcas que ficam após o divórcio. Quantas feridas, né? A gente fica após um divórcio. E se a gente não cura, como que isso influencia nas nossas próximas relações? A Isa vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Isa maravilhosa, facilitadora de rodas medicinais. Eu já participei de uma maravilhosa com ela. Foi transformadora. Bruna, acordadinha lá da Alemanha, diretamente com a gente. Ó, vamos ver se é isso agora. Galerinha, vão botando aviãozinho aí, porque o Instagram não tá entregando. Hoje eu tô com a língua presa. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Menina, o Instagram Aí, pegando peça na gente. gente, que loucura. E eu aqui falando, Não falando, falando. é? Falei, gente, e você não tava E eu aparecendo aqui, pra mim. e eu aqui esperando, tipo, gente, ela não entra ao vivo nunca, deve ter acontecido alguma coisa. A conexão não deve estar boa. Fala quase fazendo uma curimba aqui, ó. Gente, bem-vinda! Até que enfim nossa Obrigada, meu live amor. sai. Não é? Como é que você tá, coração? Tudo bem? Eu tô bem, graças a Que Deus. bom. Espero que todos que estejam aqui com a gente também, essa mulherada maravilhosa, né? É, então, eu tava falando aqui, Isa, que muita. Para quem puder passar aqui o aviãozinho para as amigas, chamar a mulherada aí, porque o Instagram não tá entregando como costumava Tá integrando entregar. nem pra gente, que vai fazer o negócio, quanto mais para os outros, né? A gente precisa usar aí as Impressionante como ferramentas. mudou, né, isso. É Não sei o isso. que acontece. Mas, enfim, Vou de dar uma qualquer enviada aqui forma, a live vai também. ficar salva. As pessoas podem assistir depois, mas é bacana também essa troca aqui com a gente. Tô mandando aqui para todo mundo também. Isso, manda aí no Ó, privado, coraçãozinho, gente. é isso. Que delícia estar aqui. Obrigada pelo convite, Beata. Eu que agradeço, é um prazer para mim você estar aqui. E a Nossa, gente vai falar de um tema que é o que pega direto, né, na mulherada. É, de certa forma, por mais que a gente termine uma relação, né? Primeiro vou fazer essa introdução, depois eu vou querer que você se apresente, fale um pouquinho do seu trabalho. Mas por mais que a gente termine um relacionamento de uma forma de boa, na lagoa, deixa marcas, né? Porque sem teve uma dúvida. história com aquela pessoa, pode ser de um relacionamento de 3 meses ou de 30 anos, tem uma história, né? E Sim, como eu costumo dizer aqui, Isa, toda história importa, toda história tem o seu valor, né? sem E a dúvida. gente tira, no mínimo, algum aprendizado disso tudo. Então, eu acho. Ei, minha sogrinha Rosa, diretamente do hospital, que ela está em recuperação. Ai, melhoras, meu amor. Que Beijo, bom ter você aqui com sogrinha. a gente. Dá um beijo aí para todo mundo da enfermaria. Enfim, conversa um pouquinho com a gente falando disso, né? Da forma como realmente reflete, né? Uhum. Essas marcas que ficam na gente reflete e pode, inclusive, atrapalhar em relacionamentos futuros, né? Sem dúvida, sim. Dificilmente você vê uma relação terminar, por mais que esteja morna, por mais que já não seja mais aquele ápice da paixão, por mais que seja de boa da lagoa, como você falou, né? Sempre tem alguém que gostaria de tentar um pouco mais, né? E aí a gente precisa pensar em alguns aspectos que fazem a gente até escolher as nossas relações, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nas nossas dores existenciais. Uma pessoa, qualquer pessoa, pode ter até 5 dores existenciais. Assim, traição, rejeição, abandono, manipulação
ou humilhação. E aí, Uau, quando a que gente leva, pacote. é um pacote e é criado naquela fasezinha de 0 a 7 anos, que é o que nós nomeamos, né, psicologicamente, psiquicamente, de criança interior, que vai reverberar ao longo de toda a nossa vida. E aí, quando a gente pensa, Renatinha, oi gente, boa noite. Quando a gente pensa que todas as nossas maiores lacunas, quando a gente se separa, né? Às vezes, o que que dói mais, né? Para uns é a humilhação, é ter exposto a situação para alguém, é não ter desconectado de uma maneira respeitosa, né? Ou a manipulação, mentia, enganava, tentava fazer certas situações. Para outros é, de repente sumiu. Cada um reage de acordo com a ferida que mais dói ali dentro, né? E quando essas feridas são criadas lá atrás, na nossa infância, o nosso inconsciente desse corpo, que é uma máquina extremamente perfeita, vai ficar trazendo para gente situações, relacionamentos que espelhem essa dor, para que a gente possa enxergar e curar. E aí a gente fala, nossa, eu sempre me relaciono com o mesmo tipo de cara, parece que eu mudo só a roupa, parece que eu mudo só de corpício, né? E todos os padrões acontecem, porque é a tua dor. É o famoso dedinho podre, né? O dedinho podre, ele é criado em cima das nossas dores existenciais, né? Por um lado, tomar consciência disso é incrível, mas se a gente não vai lá para neutralizar essa dor, ela vai continuar ferindo a gente. Gosto muito de pensar em dois elementos que facilitem esse entendimento, assim, um imã e um espelho. A dor está aqui dentro. Ela vai funcionar como um imã, que vai estar atraindo circunstâncias e pessoas, relacionamentos, para que a gente possa espelhar essa dor que a gente não quer enxergar. E por que que é tão difícil, né, mexer com o autoconhecimento? Porque a gente não quer retraumatizar, a gente não quer viver essa dor de novo. Mas enquanto a gente não catuca essa ferida e não cuida dela com o remédio certo, ela não para de doer e não para de atrair. O famoso dedo podre, né? Mas para mexer nessa ferida precisa o quê? De coragem, de consciência, Precisa né? eu acho que eu gosto de brincar que assim, consciência é remédio até a página 5. As mulheres maravilhosas que estão aqui, todas elas estão passando ou já passaram, você inclusive por processos dolorosos de divórcio. E tomar consciência de que, de repente, o fim da relação foi um livramento, foi o melhor que poderia acontecer. Tudo aquilo que a gente acolhe de todas essas histórias valiosas, elas são suficientes para você tomar consciência, mas não necessariamente para fazer parar de doer. Às vezes a gente faz o que? A gente foge do luto, né? Quantas de Sim. nós veste ali a armadura da força, entra numa ação gigante, vai malhar loucamente, vai trabalhar loucamente, vai cuidar dos filhos, vai se dedicar para o autocuidado, vai viajar, ou vai dar um bordejo por aí, vai começar a sair um pouco mais, a se divertir um pouco mais, porque ela não quer, ela não consegue ainda olhar para a dor. Porque é uma camada de dor em cima de outra camada de dor, em cima de outra camada de dor que começou lá atrás. Então, para a gente começar a mexer nisso, o primeiro passo é a consciência. Eu tenho uma dor. O que que dói mais? O que que o outro, que independente da circunstância, né, a gente trabalha muito uma aceitação do destino como ele foi. A gente deixa, né, pega as nossas dores e deixa as dores deles com eles, que quem está ferindo também está machucado, você pode ter certeza, né? E aí a gente para olhar para dentro, né? Eu gosto muito assim de trabalhar com as minhas mentorias no revelar, que é o parâmetro da consciência. Eu revelo aquela dor. Qual é a minha dor existencial básica? Foi o abandono? Foi a humilhação? Foi um casamento dessas duas dores? O que mais está doendo, de fato? Para depois eu acolher essa dor. É preciso olhar para ela
com amor. É preciso eu entender que o luto tem um tempo e que não existe um cronômetro, né? Que se existe, ele é completamente individualizado, não existe um tempo certo. Você vai viver a sua dor por um tempo, você vai honrar essa sua dor. E em vez de fazer como nós fizemos, ou como fizeram com a gente na infância, que é reprime a dor, engole o choro, Engole o choro. engole o choro, Tá chorando lida por com isso quê, né? sozinho. Eu vi o teu Reels, o teu vídeo do IGTV falando sobre mulher forte e força, né? Seja forte, seja brava, mulher não baixa a cabeça. E aí você engole a tua dor e ela vira uma sombra gigante, porque tudo aquilo que a gente reprime vira uma sombra que tem uma potência gigante e às vezes uma outra pessoa, uma outra circunstância vai fazer algo com a gente e a gente vai reagir com aquela dor ainda lá de trás, né? E mais, eu acho que quando a gente reprime, isso aí também pode virar doença, né? As marcas que ficam no corpo, que é o tema São da as nossa live. marcas. Exato. Porque você não fala, você não se expressa, você não tem o direito de sentir raiva. Não, você sente raiva, mas não coloca para fora. Tem o direito de manifestar, né? Não tem direito de manifestar. E muita gente carrega muita mágoa por uma vida inteira de mágoas, né? E nessa Vamos, coisa vamos... do. Perdão, fala, meu amor. Não, eu ia te falar, né, nessa situação de pessoas que guardam mágoa uma vida inteira, pessoas que aguentam calada. Eu já escutei uma vez falando assim, não, tem que aquele pensamento mais machista, né? Não, tem que aguentar, porque é assim. É assim, é o caramba. Não, calma. Não é assim, Hoje eu não acho é. que, graças a Deus, as mulheres estão se posicionando mais, é, expressando o que incomoda, que fique claro que o melhor dos mundos é poder expressar e poder fazer essa troca com o parceiro ou com a parceira de uma Sem forma dúvida. saudável e respeitosa. Mas hoje a gente fala muito mais do que antigamente. Agora, eu vejo, inclusive, mulheres da minha idade, vai falar meninas, né? A louca que ainda acha que é na... Pode falar, menina, gente, eu aceito, eu recebo. Eu não Eu, só recebo, como me incluo nessa. então, é que o espírito é É jovem, isso. A gente pega uma brecha de ser menina, a gente se taca, amor. não é? Então, mas eu vejo assim, mulheres da minha idade que carregam muitas mágoas, não querem mexer nisso por medo, ou até tem consciência. O que eu queria te perguntar é que marcas que essas mágoas deixam na vida de uma pessoa Tá. e Uhum. como que essas pessoas podem fazer para dissolver essas marcas. Ok, vamos lá. Sim, a questão das mágoas, tudo aquilo que é reprimido vira uma sombra que se torna uma reatividade que tem um poder gigante. O que é a reatividade? É aquilo que eu não tenho controle sobre. É o oposto da inteligência emocional. Inteligência emocional, eu sei o que é, eu sei quando usar. Eu sei que como é que eu vou me posicionar numa postura de trabalho, eu sei como eu vou me posicionar numa postura como mãe, eu sei como eu vou realizar o meu papel como amiga, eu sei como eu vou realizar o meu papel como esposa. Isso é inteligência emocional, cada coisa no seu cantinho. Quando eu não tenho essa inteligência emocional e estou na base da reatividade, de repente o meu chefe vai falar algo que eu estava ali guardando lá do meu casamento e eu vou explodir com um colega de trabalho que não fez nada para mim. Esse é um exemplo de reatividade, assim, para a gente trazer para essa clareza, né? Quando eu não falo sobre as situações, cada tipo de dor pode e vai, tá, Beta? Eu vou usar falar que vai. Se não for trabalhada, vai se tornar uma doença. Não sei quantos de vocês já ouviram falar no psicossomático. Psicossomático é tudo aquilo que eu acumulo como emoção não trabalhada e que vai virar uma manifestação de um sintoma de desajuste. No começo, pequeno e depois maior. A gente tem a grande Cristina Cairo, que ela é uma precursora da linguagem do corpo. Os livros dela são a arte do corpo e ela consegue decodificar cada sintoma físico
confundo numa emoção. E quando você para ver direitinho, você vê o quanto isso é real, assim. Eu trabalho muito em cima disso. Eu falo sempre que o sintoma é uma bênção. Quando você está sentindo uma mágoa muito grande, quando você está sentindo uma raiva muito grande, às vezes você chega aqui no consultório e você não está manifestando, você não tem mais quem escute, as pessoas já estão de saco cheio, porque elas acham, né, que existe um cronômetro do luto. Meu amor, se você separou, em 2 semanas você já tem que estar ótima aí, em um mês você já tem que estar aí conhecendo outras pessoas, levanta, bota um cropped, né, e vai pra vida, que nem É, essa a trend de hoje, né? E a gente sabe que não é assim. Só que aí a gente vai se reprimindo. Eu já fui casada 4 vezes, né? Eu tô ficando, gente, especialista no assunto, né? De cada ano que passa eu vou ficando um pouquinho melhor, né? Cada casamento vai aumentando um pouquinho. Mas é isso, assim, de como é que você sana as suas dores para elas não se acumularem a ponto de virar uma doença. Quantas pessoas que têm raiva guardada pra caramba e que desenvolvem uma gastrite, uma gastroenterite e que desenvolvem problemas na fala, pigarro, desenvolvem um monte de questões nessa área onde a gente não metaboliza, onde a gente não digeriu aquela situação. Dor de sim. cabeça, excesso de controle, excesso de racionalidade, defensivas, né? O nosso corpo ganha peso, ganha como se fosse uma armadura, porque ninguém vai me machucar desse jeito de novo, né? Um escudo, né? Cria um Problemas de escudo. movimento, problema de articulação, muitos, muitos e muitos, assim, a nossa tendência, já que o início do nosso papo foi sobre a criança ferida, as dores existenciais. A criança, ela cria defesas, né? Sim, Ana Cláudia, síndrome do pânico, ansiedade, toque, tudo isso podem ser manifestações de sintomas com origem no psicossomático, né? Isso tudo que tem essa origem lá na criança, você imagina quando você pede para uma criança fazer uma estratégia para algo. Ela faz a estratégia baseada num lúdico, ela faz a estratégia com o que ela tiver na mão. Ela não tem maturidade para criar uma estratégia. E imagina nós mulheres sentindo essa ferida aberta dentro da gente e agindo congelada na nossa infância, a gente agindo com a mesma estratégia de defesa que a gente tinha na infância. E é isso que acontece o tempo inteiro, né? Você me perguntou sobre formas de cuidar disso, mas alguém fez uma pergunta aqui no meio sobre Sim. rejeição? Como curar a dor da traição e rejeição. Só antes, para que tá correndo muito aqui as conversas, aqui a Uhum. Rosa, que é a minha sogrita, ela falou assim, ó, que primeiro a gente tem que distribuir o perdão a si e outrem. Perdoar Eu tem seu gosto valor, né? muito. Nossa, e eu gosto muito de fazer uma ressignificação sobre perdão. Posso trazer? Pode, pode tudo. Então, perdão, assim, a gente está acostumado com a pegada, a teoria cristã do perdão, né? Você imagina um sacerdote que está ali, celibatário, santificado, te perdoando, você, pobre miserável pecador, né? Eu gosto de pensar no perdão como uma perda gigante, uma perda com um sinônimo de desapego. Uhum. Quando eu gosto de pensar no perdão, eu gosto de pensar nele, é como eu trabalho ele nas ferramentas que eu utilizo, como um desapego da necessidade compulsiva de sofrer. Eu me desconecto do agente causador daquela dor. Porque se você imaginar que eu estou aqui com raiva, eu estou aqui magoada, e eu estou aqui tochando toda a culpa em cima do outro. O outro muitas vezes nem sabe que ele tem toda essa parcela de responsabilidade, né? E aí você tem uma música que fala, né, que você não perdoar, né, você tomar veneno esperando que o outro morra, né? E é muito por aí, né? Tipo, quando você perdoa, se você tirar da mente a coisa do eu sou superior, eu vou perdoar essa pessoa que me fez mal, e me colocar nesse lugar de se eu te perdoar, eu estou me desconectando da necessidade de sofrer por você, já fica muito mais fácil, né? Aí a consciência tem a página 5, mas eu já me
condiciono de eu não estou sendo superior, madre superiora para te perdoar, né? Eu não estou sendo aqui, ou você vai vir, eu tenho que esperar o seu movimento para te perdoar. Não. Eu estou escolhendo estabelecer o limite do mal que eu te permito me fazer na vida. Me desconecto disso, né? Mas aí é preciso olhar para aquelas dores, que são as tuas dores, senão você vai continuar atraindo as mesmas circunstâncias, porque tudo que seu inconsciente quer é que você se cure. E aí ele vai ficar repetindo esse padrão, até você olhar para essa dor, né? Com a Renata, que é a pura verdade, desconectar da necessidade de sofrer por você. Sim, Ó, sofrer pelo a outro, Kátia, né? estou tentando há 3 anos trabalhar o perdão depois da traição. Te convido, Kátia, a pensar sobre essa perspectiva, assim, de o perdão não é um ato magnânimo meu, o perdão é assim, sou eu escolhendo não te permitir mais me fazer sofrer, porque a pessoa nem sabe que ela está nesse rolê, né? E você está aí sofrendo e se maltratando, né? E não se permitindo acessar outras histórias e outras curas, porque de repente eu estou num perdão que é muito acima do que eu sou capaz humanamente de alcançar no meio da minha dor, né? Primeiro é preciso a gente sair do poço, né? Eu posso falar, né? Eu sempre uso muito a minha história, né? Que eu Sim. considero uma história de superação, né? Pelo quanto que eu sofri no meu Aham. divórcio. E voltando um pouquinho lá ao início da nossa live, quando a gente fala dos nossos pais, enfim, eu vejo, e que você falou de alguns sentimentos, eu vejo que o meu medo, o meu maior medo, e o que me causou muito sofrimento no meu divórcio, foi justamente hoje, obviamente, depois de Claro. muito estudo, muito cuidado, muito trabalho, eu consigo ver que foi a questão do abandono, não foi de Sim. rejeição, porque eu perdi meu Uhum. pai muito novinha. Então Exatamente. eu projetei a mesma Mesma dor, dor. né? E é uma dor que, uau, é muito forte. É muito forte. É muito forte. E assim, o abandono, geralmente a gente pensa no abandono, Moisés na cesta descendo o rio, sabe? A gente coloca o abandono como um lugar assim. A gente coloca o abandono no lugar da rejeição e são coisas muito diferentes, né? Na verdade, o abandono, ele é um abandono, ele também pode ser um abandono físico. Mas ele é um abandono emocional. É quando eu não tenho as minhas necessidades emocionais atendidas. A ferida existencial do abandono, ela acontece para o bebê no momento em que ele ainda não consegue falar, que ele só chora, e que todas as manifestações dele são através do choro. E criança não vem com manual, né? Então você imagina seus filhos ali, de repente ele tá com uma etiquetinha na roupa que tá catucando ele, ou tá com excesso de casaco, tá com excesso de coisa, e a mãe tá ali tentando fazer ele parar de chorar. E aí bota no peito, e aí tira o casaco, e aí bota o casaco, e aí cobre, e aí sacode, e aí bota pra rotar, e aí troca a fralda, e aí tenta nananã, mas não descobriu o raio da etiquetinha. Aquela criança sentiu o primeiro abandono emocional e ela não consegue manifestar qual é a sensação que ela tem. Isso desenvolve uma oralidade gigante. Somos pessoas, eu também tenho esse traço de abandono. Somos pessoas que falamos muito e manifestamos esse abandono emocional ao longo de muito tempo. Somos crianças muito incompreendidas, ninguém entende tanto a nossa sensibilidade. Os homens também têm dificuldade de alcançar as nossas expectativas, que estão sempre o quê? Criando estratégias infantis, não imaturas, infantis, de criar formas de não ser abandonada. Aí vem o controle, aí vem a ansiedade, aí vem os ciúmes, aí vem certas formas de posse, porque tudo que eu quero é não retraumatizar. Eu não posso viver de novo o abandono. E quando ele Pois é, mas acontece, engraçado. O que eu queria, gente, a minha garganta hoje está agarrando. O que eu queria trazer, que óbvio que a gente até. Eu estava agora, a Rê estava numa mentoria junto comigo, com uma diva que mora na Alemanha. Enfim, a gente estava conversando sobre isso. Eu acho que a gente tendo consciência dessas questões, eu acho que hoje a gente tendo essa abertura, essa união das mulheres também para conversar entre a gente, isso tudo nos fortalece. sem Mas dúvida. eu acho que é necessário, me corrige, tá, Isa?
Eu acho que é necessário muita coragem para a gente olhar para essas nossas questões. Sim, Porque muitas vezes a gente acaba olhando de uma forma superficial, a gente tem a consciência, mas na hora de fato trabalhar em cima dessas questões, sim, a gente dá um passo para trás e daí de novo continua dando sem seguimento dúvida. ao dedo podre. Daí tu vai ali sofrer pelas mesmas questões, tu já sabe o que tu quer, o que tu não quer, mas tu Mas não cai nas consegue sair dessa ciladas da vida. ciranda. Pois Uhum. é. Então, tipo assim, é necessário, às vezes, a gente dar um chacoalhão, até, tipo assim, para quem tá assistindo, às vezes tem um insight, cara, eu tô nessa parada, eu preciso acordar. É isso que tá Sim. acontecendo comigo. Eu sei que eu passei por isso, Aham. o que eu falo também muito para as meninas do Despertar, eu tinha, tipo assim, eu acho que como todas nós, no meu término de casamento, que foram 16 anos, tanto ele quanto eu, nós tínhamos razões para alimentar a raiva, o rancor, a mágoa, Ok. esses sentimentos negativos que só adoecem, né? Mais uma vez eu vou falar aqui, enquanto eu estava com mágoa, pensando o que que ele estava fazendo, eu só adoecia. Só Uhum. adoecia. Quando eu resolvi cuidar de mim, eu virei a chave. Agora, eu tenho muitos motivos, se eu for lembrar de algumas histórias do passado, tal, que pudessem me remeter a sentir mágoa e a sentir dor até hoje, por mais que já passam 5 anos. Eu Ok. escolhi, eu escolhi ir pelo lado do amor e pelo lado Ok. da gratidão. Eu escolhi, depois de muito trabalho, Sim. depois de muita busca, eu Uhum. escolhi, eu consigo hoje olhar para ele e sentir amor, é o pai dos meus filhos. As coisas ruins passam batido, te juro, Isa, Aham. passa Sim. batido. Eu acredito. E, e do mesmo jeito que eu acredito que do lado dele também. Então, de certa forma, a gente se perdoou de uma forma genuína, porque a gente escolheu esse caminho da luz na vida. Porque Sim. senão ia ficar ali, ó, na trevinha E o deixa eu tempo te fazer uma todo. pergunta, Beta. Você consegue, com essa consciência dessas dores existenciais, olhar e entender qual é a dor existencial do seu ex-marido? Consigo alguma assim. Consigo. Só Porque aí, de que, repente, está cada um mas, olhando para sua dor, né? mas olha só, a controladora aqui, virginiana, Aham. lavou as mãos. Não é um É isso. problema meu. É É uma isso. questão dele. Eu Isso deixo com também ele o faço que problema que é facilita o dele. perdão, é isso. Isso facilita o perdão, porque é isso, assim, de... Chega um momento, pela ótica sistêmica, né? Eu trabalho também com constelação familiar. Então, se na ótica sistêmica, nós dois temos que ter o mesmo tamanho e nós dois somos iguais para poder a gente trocar de igual, para a gente poder compartilhar. Eu não Sim. quero uma mãe, eu não quero um pai, eu não quero um filho, nem quero uma filha. Eu quero alguém de igual, né? Os nossos Uhum. filhos serão os nossos pequenos. Sim. Quando cada um tem as suas dores existenciais, e se você não cuida disso, cada um começa a olhar para a sua dor e tentar continuar se protegendo dessa dor. Você estava se protegendo como? Virginiana, no controle, ali, fazendo tudo, organizando tudo, criando toda a estrutura para o teu casamento perfeito. E ele possivelmente estava criando outras estruturas e outras formas de viver e sanar a dor dele. Quando a gente entende que esse BO é dele, que eu não quero esse lugar de mãe, que eu não quero esse lugar de curadora, que eu quero um lugar de mulher, isso me traz E um nem lugar puta de filha, né, empoderamento. também. Jamais, jamais, porque o Então, lugar de filha, a filha só recebe. E quem dá demais sim. manda o outro embora, né? Quantas pessoas recebem tudo? Se as pessoas falam, ah, mas sei lá, é maluca, né? Como estava lá no seu perfil também, assim, a mulher é louca em qualquer uma das situações, né? Sempre Sempre é taxada, louca. né? Então, assim, ela é louca porque ela ganhava tudo dele e mandou ele embora. Mas faltava amor, mas faltava afeto. Você não sabe o que faltava, você não pode julgar. Quem é que está em lugar de julgar quem aqui, né? Você hoje consegue desapegar e escolher o caminho do amor porque você veio se municiando. Eu lembro de você quando você chegou na Odara, foi a Vivi que conectou a gente, né? A gente já trabalhava ali com aquela roda de mulheres. Você estava tirando a cabeça e respirando, tinha saído da arrebentação da praia, né? E estava Tava, é. começando a respirar.
O Divas foi um projeto que começou a se manifestar ali, que já tinha toda essa tua vontade de fazer, e aí vem a força da mulherada junta, né? E colocar, tipo, de eu tenho que levar essa voz, e ali tu ganhou uma força gigante. Você veio angariando, se municiando com um monte de ferramenta para falar, tudo que eu tenho agora me permite usar o amor como escudo. E aí eu escolho usar o amor. Imagina eu fazendo esse Divas com raiva. Ia As ser um mensagens iam grupo de ser falar diferentes. mal do homem, ia ser um grupo de falar mal do homem, ia ser um grupo que Eu ia não, banir o masculino, e não é isso. não é isso. Eu vejo vários perfis, ok? Cada um tem seu rolê, mas vários perfis que estão sempre malhando o homem, malhando o homem. Gente, tem homem babaca? Tem, mas também tem mulher que não é flor que se cheire. Lógico, tem de tudo, né, Beto? Tem de Acho que tudo. Então, eu acho que cada indivíduo, a gente tem que olhar, cada indivíduo a gente tem que olhar de forma individual, óbvio. A gente tem que olhar de forma individual para cada um, personalizado, sim. porque sim, né? Porque, gente, todos nós temos as nossas questões. Todos. Todos nós. Agora, Sim. e outra coisa, ok, eu estou aqui já no meu nível comparado ao que eu era, mas eu tenho um longo caminho pela frente e, principalmente, eu tenho que tomar cuidado, ter consciência para não repetir na minha relação atual. Sim. E não deixar as dores que foram criadas na relação anterior te limitarem na entrega de amor que você faz hoje. Ah, Sim. aquela coisa meio Scarlett O'Hara. Scarlett O'Hara é uma geração antes da nossa, né? Mas era aquela coisa de nunca mais sentirei fome novamente, faz aqueles votos, né? De não vou mais passar por essas dificuldades na vida, e aí endurece, vira um mulherão que não permite mais ninguém acessar. A gente não pode ser uma Scarlett O'Hara da vida, assim, Não. né? Tem que, para poder amar, para poder receber amor, a gente tem que dar amor, né? Só nessa troca que a coisa acontece. E aí, Não, com assim, certeza. E eu levei 5 anos, Isa. 5 anos esse para foi de o seu fato estar tempo. pronta. É isso. E tá pronta e tá vivendo numa integridade, e tá disposta e disponível para se relacionar afetivamente de novo, sem estar ferindo o outro, sem estar na reatividade do outro, né? Eu gosto muito de pensar assim que nós somos um sistema extremamente complexo, né? Tem essas marcas que são emocionais, tem situações que são mentais, tem um monte de mulher que passa por abusos, né? E eu considero abuso tudo aquilo que invade o nosso limite. E tem Sim. mulheres que nem conhecem o seu limite, né? Se eu não sei qual é o meu limite, como é que eu posso dizer para você não ultrapassa essa linha que não, né? Então, assim, o autoconhecimento, ele é a ferramenta. E independente de credo, crença, religião, né, daquilo que você professa na vida, busque a ferramenta que faz sentido para você. A gente tem hoje, além da terapia, que é um alcance mental para reverberar no emocional, consciência, né? E que leva o seu tempo de processo. E tem gente que não acredita em mais nada além da razão e vai ser essa ferramenta para você. Tem gente que acredita, né, numa espiritualidade maior, que tem uma fé muito maior, e aí a gente pode acessar outros campos de espiritualidade, ferramentas quânticas, ferramentas com suporte de egrégoras, né, que ajudam a gente a linkar esse nosso sistema complexo, que é mental, que é emocional, que também é energético, espiritual, que também é ancestral. Quantas de nós não olha para todas as mulheres da família que fazem de uma determinada forma? A todas as mulheres da família que sempre agiram assim, né? E aí E que tem a que ser gente leal, né? repete. Você, E aí, inconscientemente, você acaba sendo leal ao padrão. e às vezes, não necessariamente você precisa concordar com isso. A maioria das vezes, diga-se de passagem, tá? Eu costumo dizer que tudo aquilo que a gente julga aqui no mental e que a gente julga aqui no emocional, a gente vai repetir como comportamento inconsciente. Porque, tipo, vamos supor que a minha mãe foi uma mulher, vou dar um exemplo aleatório, tá? Não tá certo nem errado, não tem julgamento aqui, é só um exemplo. Sim, sim.
A minha mãe era uma pessoa que foi dona de casa a vida inteira, que escolheu cuidar dos filhos, e a gente sabe o tamanho do rolê que é cuidar de casa. E o valor que esse serviço tem, né? Se a gente fosse pagar alguém para tomar conta dos nossos filhos 24 horas por dia e administrar a casa 24 horas por dia, a gente já ia para falência, acho que aí, basicamente, né? Então, assim, o valor dessas mulheres. Mas eu, como filha, acho que minha mãe é submissa demais com o meu pai, que a minha mãe não se realizou na vida, que ela nunca teve nenhuma profissão de destaque e que ser só mãe eu não quero para mim. Possivelmente a vida vai te jogar em situações que você vai viver desemprego, depressão, vai depender de homem e possivelmente vai ter que ser dona de casa na marra. Porque a vida vai te dar um jeito, aquilo que você rejeita aqui e aqui, você vai repetir como comportamento, mesmo que você não queira. E como Esse é reverter o exemplo da isso? lealdade, tá? Olhando para, por exemplo, as constelações familiares, você precisa entender qual foi o BO que aconteceu, o problema de origem que fez a sua mãe estar nesse lugar, que pode ter sido só um lugar de amor. Que dores ela viveu, o que ela suportou, porque eu costumo dizer que histórias contadas não são histórias sentidas. Nem todo mundo entra, como vocês conseguem entrar, e eu acho isso fabuloso, na empatia. Toda história tem valor, eu acho isso fantástico. Nem todo mundo que você conta uma história, você fala, sei lá, minha avó era traída pelo meu avô, ele era um cara fabuloso, todo mundo da cidade adorava ele, mas ela era ali traída e ele trazia doença venérea para casa. É uma história que passa batida na minha emoção e que as pessoas perguntam: mas por que ela não separou? Não separou porque não quis. Você não contextualiza época, legislação, comportamento social, condição financeira e muito menos você para pensar nas dores que essa mulher sentiu cada vez que ela foi violentada no seu feminino com uma doença venérea. Cada vez que ela vê que o marido é tipo aceito por todo mundo ao redor, mas para ela ele não tem esse olhar de respeito e amorosidade, que ela não consegue amá-lo dessa forma, que ela tem as mágoas dela e que todo mundo ao redor acha que o cara é o máximo e ela não pode falar sobre isso. E ela possivelmente vai se tornar uma pessoa amarga, solitária, cheia de mágoas, cheia de raiva e possivelmente vai morrer ou de um câncer ou de problemas de estômago ou do coração. Meu As Deus. marcas que ficam no nosso corpo. E aí, quando você acessa essas dores lá atrás, aí você se pergunta, mas por que que a minha vida não anda? Já fiz terapia, já fiz, sei lá, mesa radiônica, já fiz teta healing, já fiz várias coisas e nada. Olha para isso no teu sistema, olha para os padrões ancestrais que acontecem, né? Porque E você aí, pode estar. fazendo a constelação, Você isso, olha para onde aconteceu o problema. mas aí isso quer dizer que daí a vida anda? A vida normalmente anda, porque é como se você voltasse Libera, no né? ponto de origem, honrasse a história que aconteceu lá, aceitasse o destino como ele foi, você tira a tomada em curto da parede para que você possa viver a sua vida, você deixa a bagagem que era deles com eles, sem julgamento, mas você encontra o teu lugar de poder, assim, vocês escolheram fazer assim, mas eu sou só pequena e eu tenho o direito de fazer diferente, e aí você escolhe fazer diferente. E é isso, né? Deixa com eles o que é deles. Essa foi a escolha deles e eu honro. O Sim. amor prevaleceu porque eu estou aqui. Mas se eu estou carregando isso hoje é porque me escolheram para resolver isso. Então, muitos dos nossos sintomas também, muitas dessas dores, às vezes a dificuldade de perdoar, às vezes a dificuldade de manifestar raiva. Tem gente que sente muita raiva e que se recusa a olhar para isso. Esses últimos meses eu tenho feito um novo tipo de terapia, que eu sou a pessoa que eu não posso ver um mergulho profundo, eu boto a toquinha e me taco. Eu acumulei 4 quilos de peso emocional no último mês. Nossa. No último mês. Porque eu fui mexer nas dores da criança interior e todas elas passavam por questões de abandono emocional. Meus pais estavam ali fazendo o melhor que eles podiam, dando tudo que eles receberam, e o que eles receberam também foi muito pouco. E eu era uma criança extremamente pisqueleta, com todas essas, né, interferências astrais, ouvindo tudo, vendo tudo, sentindo tudo o tempo inteiro.
e não entendiam o que eu passava ou o que eu vivia, ou não conseguiam alcançar o tamanho da minha dor quando acontecia um bullying ou quando acontecia algo que eu não conseguia ser acolhida. E aí reviver, retraumatizar isso tudo, a criança precisa de um tempo para processar. É como se a gente fizesse um descongelamento minha criança emocional parada lá atrás, naquela idade, e quando batiam naquela dor, eu perdia na reatividade. Eu falei, se eu estou atraindo situações que não são boas para mim, situações que me incomodam hoje, isso está em mim. Imã e espelho. Eu vivo exatamente aquilo que eu prego, né? Aquilo que eu trabalho, assim. Falei, se está em mim, eu vou olhar para isso. E aí eu fui nas questões de abandono emocional para tirar essa tomada do curto. E aí a gente paga o preço, porque não é fácil. Porque às vezes vai ser doloroso, mas dói agora para não doer mais, Sim, sabe? agora você falando, eu estava me lembrando de um caos aí de uma Ah, amiga minha que ela estava se relacionando com uma pessoa que aos poucos ela conseguiu ir tirando desse cara algumas informações, porque normalmente, né, Isa, os homens têm mais dificuldade de de procurar se ajuda dessa. manifestar, sem dúvida. E de procurar ajuda também para evoluir, ajuda espiritual, enfim. E ele tinha muita dificuldade de se comunicar, de falar o que estava sentindo, de falar que ama ou quanto gosta. E aí, no decorrer de muito papo que ela tirava, tentava tirar ali com a delicadeza dela, batata, problema com o pai, Uhum. questões com o Masculino pai, ferido, sim. o masculino ferido. Obviamente, a gente não sabe como de fato foi a infância dele, mas no momento que você se depara numa situação dessas, numa relação dessas, Tá. e o cara não quer buscar ajuda, o que você faz? Você tira o seu de campo, porque, bom, Aham. ou vai ser assim, ponto. Eu que intubo Tá. isso. Uhum. Ou existe alguma forma de trabalhar essa criança ferida desse homem, por exemplo? Tá. Espero que ela Se esteja ele não, assistindo aqui. se ele não quiser trabalhar, é muito complicado, né? E aí, no lugar de mulher, a gente precisa entender qual é o lugar que a gente quer ocupar. De novo, você não quer ser mãe, você não quer ser a curadora, você pode ser a parceira. E aí é um reconhecimento de limite, né, Beta? Assim, de o quanto esse gap, esse defeito, eu consigo lidar, porque assim, tem defeitos que a gente consegue lidar, e essa é a questão da afinidade, né? Tem diferenças que são complementares e tem diferenças que Uhum. são ameaças. Quais são os defeitos que eu consigo lidar? Às vezes a pessoa vem, né, com um checklist na cabeça do homem perfeito, blá blá blá, fala, mas tá, mas se você está querendo namorar um ser humano, esse ser humano vai ter defeito. Quais são os defeitos que você suporta? O que que passa nesse crivo, assim, né? Porque até aqui, então, tipo, tá quase namorando um anjo, né? Tipo, esse ser aqui nem existe. Então, dentro dessa dor que ele tem, você consegue acolher, você consegue separar o que é seu do que é dele, ou essa dor dele ressoa em você? Porque também tem isso, né? Se tudo é imã e espelho, eu posso ter atraído um homem que tem um masculino ferido, e eu posso ter inversamente proporcional o meu feminino ferido e eu exercer a energia do masculino. Então a gente vai trocar de papéis energéticos na família, eu vou ser a força motriz, eu vou ser a iniciativa, eu vou ser a ação, e ele vai ser o cara mais nutridor, ele vai ser o cara mais afetuoso, ele vai ser o cara que vai ali cuidar das crianças, e vai estar tudo bem se vocês estiverem bem assim. Mas para a mulher é reconhecer o meu limite, saber se essa dor está em mim e se ela me afeta, porque se ela não me afetar, eu consigo lidar com ela com distanciamento. No momento do teu BO, você fala, eu recomendo mais uma vez que você procure terapia, que você procure ajuda. Mas eu vou deixar você resolver o teu problema, porque esse processo é seu. O E bicho pega é isso quando não é bate, abandono. né? O problema é Quando, quando quando, ressoa dentro, porque quando eu vejo é, doendo em você, eu fala, acho vai que é doer em mim essa, também. eu não tenho certeza, mas eu acho que é essa a situação. Agora, eu tenho um outro exemplo, que é, por Hum, exemplo, o cara que teve um pai
um avô, enfim, que traía muito, Ok, né? Aí faz uma escolha na vida e promete que tá. nunca vai ser como o pai. Tá. Isso já é Possivelmente ele vai trair. Será? Lembra que tudo aquilo que eu rejeito aqui e aqui, eu acabo repetindo. Se ele julga o pai, se ele acha que o pai e o avô são menos porque traíam, possivelmente a vida vai criar situações em que ele vai se pegar até mesmo se traindo, tá? Pode acontecer sim. Como pode acontecer também dele estar na lealdade da mãe, assim, cada caso é um caso, não existe uma Cada fórmula caso é um mágica. caso, é. Ele pode estar também, tipo, vendo esse padrão e ele ter nascido com a lealdade da mãe e sentir as dores da mãe e realmente nunca trair. Mas aceitando o pai como ele é, porque se ele julga o pai, Sim, ele vai acabar repetindo o padrão, sabe? sim, sim, sim. Meio É, que tem que honrando avaliar assim cada as leis caso, né? sistêmicas. Cada caso é um caso, é muito peculiar, né? É, não. Tem aqui, ó, eu queria saber mais umas perguntinhas aqui antes da gente acabar, eu tenho medo que a live caia. Tá. Por que que mesmo sabendo o que a gente quer num relacionamento, Uhum. às vezes parece impossível a gente chegar nesse lugar que a gente quer? Tá. Aham. Primeiro, se você não tem a sua identidade bem definida, se você não sabe quem você é, se você não sabe quais são os seus limites, o que te faz feliz, e se você não consegue estar inteira nessa integridade com a tua identidade, você já está partindo de um lugar que qualquer coisa serve. E aí você vai experimentando e trazendo Migalhas. e tomando pancada o tempo todo. Qualquer coisa serve, né? Para quem não sabe. Qualquer lugar serve para quem não sabe o que está procurando direito, né? Então, isso é a primeira coisa. Identidade e integridade com essa identidade para eu poder estabelecer os meus limites. As questões ancestrais, como a gente falou, eu posso, se eu estou rejeitando minhas questões paternas, se eu não tenho um masculino, que é a força paterna resolvida dentro de mim, eu vou ficar procurando meu pai em todas as relações. Se meu pai foi muito bom, foi maravilhoso, nenhum homem vai chegar aos pés dele. Dedo podre. E se meu pai não foi nada para mim, e se eu rejeito esse pai, eu também vou buscar homens que sejam mais fracos, porque afinal ninguém pode superar o meu primeiro amor. O primeiro amor da menina é o pai, né? Dentro da nossa psique mesmo. E a ótica sistêmica vai explicando essa dinâmica. O bagulho é doido. É doido, gente, é doido. Eu falo, é muita zica, né? É muita zica. Gente do céu. Não é mole, não. Não é Agora, mole, a não. Renata, Rezinha ali falando que se identificou. Aqui, a coragem de arrancar esse band-aid, ter coragem de olhar para isso, sofrer agora para poder curar. Mas ela falou antes aqui, minha É a história avó, da avó né? dela. Aham. Tem Renata, uma história que é muito parecida com a vozinha já dela. deu de identificada a tua questão com a sua avó, Renata. É Pelo isso. amor de Jesus É Cristo, muita misericórdia. gente. Mas aí a gente vai liberando, a gente vai se permitindo. E cada vez que a gente libera e se permite um pouco mais, vem uma relação em espelho com o padrão anterior para testar se a gente aprendeu mesmo. O universo ele é muito Exato. sábio, né? Eu percebo esse movimento acontecendo o tempo todo, assim. A gente tem feito, a Renata participou das cerimônias de cacau, você participou das cerimônias de cacau, que é Participei. essa medicina extremamente suave, extremamente potente e que vai lembrando para gente quem a gente é, né? Eu estou assim completamente encantada de facilitar as rodas de cura com essa medicina, porque realmente ela leva a gente a um descascar de cebola extremamente amoroso e alegre. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas a gente passa por esse lugarzinho emocional assim de eu lembro como eu era antes. Eu lembro como eu era antes de algum rebosteio me acontecer e me endurecer, antes de ter criado mais uma casca, antes de ter criado mais uma armadura, né? E aí a gente vai se permitindo se reconectar com o amor que está aqui na gente, né? Aqui é terapias integrativas. As marcas ficam e elas nos lembram que não aceitamos mais, do que não aceitamos mais. Pois é, tem gente que consegue aprender com essas marcas e conseguem criar na defensiva, na dor, no consciente,
defensivas que bloqueiam, mas não bloqueiam só a dor, bloqueiam também o amor, né? Quando você parte de um lugar que a minha identidade me diz o que me faz feliz e não o que me machuca, a gente consegue deixar entrar tudo e aplicar um filtro. É diferente de eu criar um barreirão que ninguém cruza. Mas, amor, ninguém chega em mim. Quantas vezes eu vejo as pessoas falando, né? Mas ninguém parece que eu tenho um manto de invisibilidade. Bom, porque você foi fechando tanto, fechando tanto, fechando tanto para não sentir mais dor, que ninguém chega, ninguém passa na tua barreira. A tua barreira está super eficiente. Sim. Mas quando você E não parte desse, enxergam mesmo, né? não enxergam mesmo. Não enxergam, é como se você botasse um manto de invisibilidade. Esse é o problema de você ir só nas marcas que criam defesas, né? A gente hoje, assim, encontrando nessas medicinas de amor, né? Você está conseguindo me ouvir? Eu estou vendo você Tô. picotando. Ah, tá. Porque às vezes a imagem dá uma pixelada, assim. Quando a gente encontra essas medicinas do amor que ajudam a resgatar a nossa identidade. Por exemplo, agora eu vou fazer um ritual da Cacau, que é essa medicina Isso, quero que amorosa. você conte do ritual primeiro. Vaporização, junto com a vaporização uterina, né? As nossas abuelas, assim, as nossas ancestrais, elas se reuniam, né, e celebravam os nossos ciclos menstruais, celebravam a força do nosso feminino, faziam divas, né, xamânico, que era assim, se reunir e contar as suas histórias e trançar os seus cabelos, se orientar, né, com as forças, assim, da natureza, né? E elas também vaporizavam a medicina das ervas com vapor, né? Direto assim no nosso canal vaginal, para a gente limpar memórias ancestrais inconscientes, para a gente limpar memórias de relacionamentos passados, memórias de dor, memórias de abuso, tudo aquilo que não foi legal, todas as mágoas. E os nossos canais, né, tanto o nosso laríngeo quanto o nosso canal vaginal, ele tem biologicamente a mesma formação, né? Você vê assim uma ultrassonografia, a formação deles é igual. E você mexendo no seu útero, você mexe no seu laríngeo e você consegue expressar as emoções que estão ali reprimidas, né? Você consegue liberar essas marcas. E aí uma coisa importantíssima de falar, que é assim, momento do sexo, todos os nossos chakras estão abertos e vibrando. E aí você imagina que os corpos estão aqui conectados, todos os chakras aqui conectados, e que imagina que existe esse círculo sendo feito, a energia sexual, força criadora da vida, só isso, circulando de um para o outro, de outro para um. Todos temos luz e sombra. Então a nossa energia está completamente misturada com essa energia. O momento que culmina no orgasmo é dança das cadeiras energética. A energia ela não volta para o seu emissor, recolhe tudo e vai para onde ficou. E uma hora essa energia decanta e ela assenta. E ela senta no chakra da base, que fica na altura do períneo, na altura dos nossos genitais. Essa energia não só impede movimento, ação, realização, ancoramento, como a nossa troca da energia com a Terra. Assim na Terra como no céu, a gente busca na espiritualidade, né? Como se fosse um oito que acontece, né? A gente vai na espiritualidade, busca a nossa fé, busca a nossa força, orientação, vem, ancora na Terra, busca a energia da Terra. Quem nunca deu um mergulho de mar e saiu outra? Quem nunca mexeu numa planta e saiu completamente renovada? Né? Quem não. Só de andar descalça na terra e sentir a força da terra já sai ali com uma outra energia, essa conexão Nossa, maravilhosa com a natureza, né? Então, esse circuito ele está acontecendo. Quando o nosso chakra da base está bloqueado com a energia do outro, que eu não sei qual é, e que pode ser ancestral, espiritual, energética, mental e emocional, está estagnada aqui. E ela precisa ser limpa. Ela pode ficar estagnada por até 8 anos. E meu você imagina Deus. que eu posso me conectar com um outro boy e esse boy chegar e encontrar a energia de um outro homem aqui. Tipo, essa energia que o meu lugar já está preenchido. E aí ele não Marcas fica. emocionais. E ele não fica. Ele não fica, porque a energia manda embora. Todo vazio pede preenchimento. E o que está ocupado, meu amor, não tem mais espaço. Ou você arruma a casa, ou então arruma aquela gaveta, senão você não vai ter como colocar mais nada ali dentro. Agora, então, mais do que nunca, né?
com essa consciência. Não sei, posso estar falando bobagem, mas até é uma teoria que eu sempre meio que defendi, né? A gente tomar cuidado com quem a gente sai, com quem a gente tem Sem dúvida, relação, né? sem dúvida. E não é bobagem nenhuma. É sábia pra caramba essa constatação, assim. Se a gente conseguisse ver a energia das pessoas com quem a gente se relaciona, a gente não deitaria com todo mundo, sem dúvida alguma. Até colocar a mulherada aí para refletir, né? Quantas vezes não saiu com boy, transou e depois sentiu um peso, É uma isso. energia assim, ai meu Deus, exausta. E não é exausta por causa do rolê, não. É exausta Pois é, energeticamente. drenada energeticamente. Exato, drenada. E aí a gente volta para o início da live. Consciência é remédio. Porque se eu tenho um imã e um espelho, como imã, por que que eu estou atraindo esse boy lixo para mim? Porque tem emoções dentro de mim que não estão legais. Eu estou vibrando de alguma forma que, assim, não existe em escala de emoções tabelas. Mágoa, eu vou atrair mágoa. Raiva, eu vou atrair raiva. Existe frequência. Dentro de uma Uhum. X frequência negativa, tem uma lista de características de emoções ou emocionalidades. E do lado de lá também. Então, de repente, eu estou sentindo muita raiva de alguém aqui e eu vou atrair alguém que tem, sei lá, uma ganância muito grande, ou que tem um outro nível de maldade, ou um narcisismo, ou uma psicopatia, que de repente vibra na mesma frequência. Não vai ter esse filtro de, eu só vou escolher alguém que esteja magoadinho porque está separado. Bom, não vai acontecer desse jeito. Mas a tua frequência, como um imã, vai atrair pessoas e circunstâncias em espelho. Então, se eu estou atraindo também pessoas que estão drenando a minha energia, se eu não trabalho a minha, eu também sou uma pessoa que estou drenando a energia de alguém. Sim, não é só o outro que é o lobo mal, não, né? Não é só o outro. O maior inimigo somos nós mesmos, né? Então a gente precisa, ó, tratar de se cuidar para poder a gente vibrar num outro lugar, vibrar numa outra frequência, para atrair pessoas com essa outra vibração, que não seja exatamente igual a mim, mas que tenha características de alta vibração que sejam complementares. Vem para somar, meu amor. É isso, vamos Não multiplicar, é? amor. É Isa, isso. querida, eu tenho medo que a live caia e eu Tá não bom. consiga salvar. Deixa eu só te perguntar uma Tá. coisa. Para a Diga. galera que queira falar com você, do teu trabalho, pode procurar aqui no Insta, né? Pode procurar aqui no Insta, pode mandar Isa.msantos, né? mensagem. Isso, arroba Isa com Z, ponto M Santos, manda direct, manda mensagem, lá tem o número do WhatsApp também, consegue falar comigo fácil. E você faz atendimentos online também? Eu hoje só estou fazendo basicamente atendimentos online. Ah, é? O processo, ele é uma mentoria, né? Então, pode ser, eu tenho inúmeras ferramentas, a gente se conecta, a gente conversa, a minha magia, ela é empatia, então eu entro já na tua energia, já sinto o que você sente, e dali a gente vai descobrir quais são as ferramentas de início, se vai ser uma mesa radiônica, se vai ser uma constelação familiar, qual é o BO que precisa ser trabalhado primeiro, para que você já tenha ali saltos quânticos e já faça essa virada e depois é como uma manutenção. Eu gosto de pensar no game da vida, né? Estamos aqui num game, perdendo na mesma fase, caindo o tempo inteiro, perdendo ali, de repente a gente consegue aqui umas faixas bônus, muda de fase, a nova fase vem com novos desafios, a gente recebe mais ferramenta e assim a gente vai só caindo para cima. Eu falo que a gente rola para cima, né, Renatinha? A Maravilhosa. Isa é top, não vive sem. A Isa é maravilhosa mesmo. É. Vocês são, meus Agora, também tem amores. esse teu evento. Que dia que é, Isa? É dia 1º de abril, Então, para a não galera é que está no mentira. Rio, né? Porque essa é ao vivo. Esse vai ser presencial depois de um tempão. Eu vou abrir a minha casa, a gente vai fazer uma cerimônia super intimista, assim. Vão ser 12 mulheres. Talvez tenha outro no domingo, dia 3, porque já está se formando uma filazinha de espera, né? E aí a gente abre para poder acolher todo mundo. Em que a gente vai fazer a consagração da medicina do cacau, que é essa medicina do amor, que é essa medicina da alegria, para a gente ir descascando essa cebola e descobrindo através do amor quem a gente é de fato. A gente vai ter dinâmica constelar também e a gente vai constelar o útero. As marcas, desde o momento que a gente se fez mulher ali, a nossa menarca, como isso aconteceu, como a gente se descobriu mulher, liberando marcas ancestrais também e fazendo a vaporização uterina,
que é para a limpeza dessas marcas e dessa energia estagnada no chakra da base, e a consagração do útero, que é para a gente poder plantar as nossas sementes criativas, porque você imagina, o útero ele é o gerador da vida no planeta Terra. Você só consegue encarnar passando por um útero. Não existe outra forma, né? Ai, E ali Jesus, no quem, útero quem não quer isso, Jesus? Quero, 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 quero. é isso. E aí as Nossa, nossas sementes criativas de todos os nossos projetos de realização e prosperidade estão no útero também. É por isso que é tão importante a gente limpar. E a gente vai fazer esse trabalho aqui com maior amor e mensalmente vai ter. Esse vai ser o primeiro que a gente vai fazer nesse espaço acolhedor e intimista, e depois a gente possivelmente vai expandir, porque a mulherada, quando faz, se apaixona e traz mais um monte de gente. É só o primeiro passo desse ano, né? Tenho certeza disso. Cacau vai na frente, vai ai, abrir eu esse poderia ficar caminho. falando aqui a noite inteira com você, muito bom. Nossa, você é uma delícia. Muita gratidão, meu amor. Tô Obrigada, felizona. gente, obrigada por todo mundo que ficou com a gente até Obrigada para todo. agora. Obrigada, Obrigada por Isa ter Amada. A que gente segue depois, falando. né? Tá bom, meu amor. Beijo Um beijo grande, fica com enorme. Fica Deus. com Deus. Tchau. Tchau, tchau.